pessoal! Está começando mais um Wineverso, seu podcast do mundo do vinho, que agora também está em formato videocast. Olha só que maravilha! Ai, gente, eu tô tão feliz com esse formato. Gravar com vocês. Ai, tá sendo ótimo. E, gente, mais uma vez, deixa eu só falar mais uma coisinha. Eu sei que a gente já começou isso antes, mas ter você como co-host é uma alegria imensa. Agora temos uma cadeira oficial aqui de co-host, Isabela. Eu que agradeço. Quando eu recebi o convite, sinceramente, fiquei muito feliz. Um pouco nervosa, não vou mentir. Quem não fica? É muita responsabilidade, mas tá sendo uma delícia. É muito legal entregar caras e bocas. A gente vai entregar várias caras e bocas que antes ninguém via. A gente ria, ninguém entendia por quê. Agora O comentário que tem é que eu tenho mais dente do que uma pessoa pode ter, né? Então vai ver aquela minha boca escancarada. Meu medo é só descer a quinta série. Esse é o que ter medo. um Aí que mora o controle. perigo. Eu só não quero dar ideias, mas não quero que tenham figurinhas. Não quero dar ideia, mas Adorei. dando. Olha Adorei. só, Isa, a gente tem aqui uma taça. Que pode levar a gente pra uma viagem? Putz, é isso aí. Uma taça e uma viagem, não é mesmo? E aqui, ó, Eu adorei esse nome. tanto Marina quanto Cibele, gente, muito Achei bem, chique. sejam muito bem-vindas, muito obrigada. Obrigada. Vieram viajar com a gente nessas taças. Que é que também as modalidades do Clube Wine fazem com a gente, né? Levam a gente pra uma grande viagem exploratória, né? Com certeza. E descobrindo sabores incríveis. E eu convido vocês a fazer essa viagem aqui com a gente. Estamos com as nossas tacinhas aqui apostas já, né? É um momento assim que a gente olha, a gente sente os aromas. A gente deu uma degustadinha um pouquinho antes também pra falar com vocês. E uma viagem muito bacana. Porque o vinho a gente, né, bebe, a gente degusta, a gente é feliz, a gente se entrega. Mas o que o vinho tá falando com a gente? O que esse vinho tá entregando? Lembrando que o rótulo é secreto, a gente não sabe. Ele tá aqui, ó. Produção, daqui a pouquinho a gente vai revelar ele pra vocês. E o que ele tá mostrando pra gente, né? Então a gente veio aqui, a gente traz uma taça e uma viagem pra gente entender que modalidade é essa, que vinho é esse que está servido em nossa taça. O que a gente pode esperar, né? O que Ó, a gente pode descobrir? Eu já vou dizer que esse vinho aqui levou vários comentários, burburinhos, suspenses, mistérios, antes desse Várias episódio começar. sensações, Várias sensações. Ele rendeu, assim, assunto aqui pra gente Sabe por que agora. eu fico feliz? Porque essa é uma viagem que eu não corro risco de acontecer algo com o meu avião, né? Olha aí. Boa! Não, eu tô É uma trazendo a viagem realidade. sem sair de É casa. uma viagem sem sair É de o tipo casa. que Cibele gosta. Precisa, eu diria. É o tipo que Cibele precisa. Quem é ouvinte do Wineverso já ouviu as histórias de Cibele no avião. Inclusive, se você vai viajar de avião, manda mensagem pra Cibele. Você tá indo hoje? Só pra saber se meu avião vai ser cancelado, se meu voo vai estar no horário, né? Vai atrasar? Minha mala vai chegar? Não Esse voo não tem erro, gente. Antes, inclusive, pra vir pra cá, estamos em Vitória, tá, pessoal? Pra vir pra cá, ela falou, olha, atrasado. Eu falei, novidade. Já tem que pegar É a o passagem básico. com aquela gordurinha, com aquele erro que pode Exatamente acontecer. Exatamente isso. Então, essa é uma viagem… Muito que você segura. falou que não tem erro. Certeira. Uma viagem Exatamente. segura. Uma viagem dentro da sua casa, com as pessoas, com seus amigos, com a sua família. Ou só mesmo você e o seu doguinho, não é mesmo, Cibele? Eu e a uva. De pantufa. Uva, eu e a uva em casa, ó. Maravilhoso. Viagem maravilhosa. Ou com o pezinho no balde. E eu Não, ta- pensando no balde, a gente deixa pra quando a gente for falar de espumante. que é- Pezinho no balde, gente. Fica legal também, bem refrescante. Por que a gente tava falando que é um vinho que gerou burburinhos antes da gente começar a gravação? Porque ele apresentou tanta coisa nos aromas. Tanta, assim, que a gente foi falando, meu Deus, esse é o nome. Isso é o nome dessa daqui. Caramba! E, inclusive, antes de a gente começar a falar desses aromas, Cibele tem uma história interessante. Que ela já fez uma degustação com o time, com essa uva em questão. Sim. E que ela gerou, assim, um escândalo, né? Escândalo. Eu gostei dessa palavra. Polêmica. Polêmica. Foi um choque, Foi um choque. Foi um choque de realidade. Eu acho que pra essa uva precisa dessa palavra. Mas é engraçado que muita gente gosta dessa uva, mas provou sempre aquela versão mais frutadinha. Uhum. E não entende que este aroma é um aroma também característico dessa uva. Sim. Então, quando a gente fez a degustação com o pessoal na Wine, se não me engano, foi a SRW Supply, né? Foi supply. Foi Tem um Supply, tempinho, foi isso. 2021. Por aí. É. E aí a gente fez, e muita gente falou, nossa, mas tô sentindo alguma coisa salgada aqui nessa taça, né? Então vieram com graxa, com… Nossa, parece que tô entrando numa oficina. Aham.
E aí eu falei, não, gente, gorgonzola é como se fosse uma coisa mais salgada, um queijo, alguma coisa desse estilo. Você sente ele tanto no aroma quanto no paladar. Então, é algo que essa uva traz de… Eu vou falar de polêmico. E é a palavra. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito legal você poder ver isso numa uva. A gente não espera. Não, a gente não espera nunca. Num vinho. Exatamente. Gorgonzola. Assim, eu no meu local de leiga, eu espero de uva algo relacionado à fruta, né? O máximo uma coisa de barrica, né? Exato, máximo, bem máximo. E não gorgonzola. E quando você falou gorgonzola, fez total sentido pra mim. E eu tenho uma pergunta. Isso já é uma dica de harmonização que a gente pode fazer com esse rótulo? Olha só! Eu gosto do que os aromas e os sabores lembram da gente na comida. Eu acho que isso já indica sim, né? Nossa, uma massa, um risoto com gorgonzola. Eu acho sucesso, porque tem muito isso nas harmonizações. Nossa. Isso acontece, né? Isso acontece muito aqui. Trouxe A um gente assunto precisa desse polêmico. upgrade, produção. Próximo, além de vinho, a gente precisa de comes. Comes e Eu bebes. acho justo, tá? Eu acho que a harmonização tem muito isso. Tem vinhos que indicam o prato que ele quer. Então, sim, um filé. Eu acho que… Mas é assim, honestamente, só um risoto de gorgonzola eu acho que seria pouco pra ele. Falta uma carne Mas você vermelha. trouxe uma coisa legal. Um filé ao molho de gorgonzola. Aí, pra mim, seria, match perfeito. Fecharia perfeitamente nesse vinho. Ele assim, a gente vai… Quando a gente for conversando mais sobre ele, vocês vão entender o porquê. Mas essa uva, ela pede algo mais… Que acompanha ela, porque ela tem persistência. Que acompanha. E ele tem mais estrutura também, Mais né? estrutura. Ele tem mais peso em boca. Quando a gente fala do corpo do vinho, ele é mais Você gordinho. fala gordinho? Eu tava Ele é mais esperando. gordinho. Ele é mais pesadinho na boca. Acho que ele tem um corpo médio ali, eu classificaria ele. Não chega a ser tão encorpado, mas tem um corpo médio. Um médio mais. Um médio mais, por aí. Algo muito leve pra ele… Seria ele pouco. passaria Só por um cima. risoto de gorgonzola, eu acho que ele passaria atropelaria. por cima, Então, acho que precisa dessa proteína, né? Precisa. E quando Pros você fala caninos peso também. em boca, é que ele fica mais na boca? Não, pensa na diferença de você pegar, por exemplo, um copo de água e uma vitamina. Ou um milkshake. Perfeito. O milkshake é bem mais denso, não é? Mais Sim. pesado na boca. E a água seria tipo um corpo leve, assim. É porque pesa a diferença de persistência. Uhum. Persistência é essa sensação que fica por mais tempo ou não no paladar, né? O peso é literalmente… tem vinhos que às vezes parece que você tá mastigando alguma coisa, né? Mastigando Que a própria fruta ali, Tá sim. ali, ó, bem presente, né? Parece que você tá mastigando, croqueando alguma coisa Não, também. E tem vinho que é muito guti-guti. É. Que é tão levinho, tão fácil, que é garrafa perigo. Furada. Conheço algumas, tá? Ó. Algumas garrafas furadas. Prefiro não comentar. Mas também tem vinhos que você vai tomar e você não consegue tomar, tipo, muito rápido. Porque realmente é um vinho mais estruturado e muitas vezes ele pede um prato. Que é um vinho mais gastronômico. Esse, eu acho que esse vinho, ele pede um prato. Sozinho, Seria eu acho que ele interessante. seria meio pesado. Mas eu vou até contar, a gente falou de um filé ao molho gorgonzola, mas eu traria esse filé ao gorgonzola de uma forma mais modernizada, como petiscos. Porque Ficaria esse legal vinho, também. pra mim, ele tem um perfil Produção. modernoso. Produção. Ele tem Umas iscas? Com Ele molhinho tem de queijo? Isso, ele tem um perfil modernoso que eu gostaria de estar com amigos tomando e petiscando, comendo. E não num cenário de prato elaborado, estilo jantar, ou né, um restaurante mais granfino, assim. Granfino que eu falo não é granfino por ser caro, mas é aquela coisa mais arrumadinha, Sim. né? Eu acho que eu não iria pra essa caminhada. Mais tradicional. Eu traria o filé Uhum. com o molho gorgonzola, mas em formato de iscas, de estar aqui conversando e petiscando. Mas você sabe que eu já fiz a loucura de estar tomando um vinho. E eu falo, como você falou, o vinho ele te indica o prato. É muito engraçado isso, que a gente percebe que ele te indica o prato. Fui tomar o vinho e falei, cara, eu quero um hambúrguer agora com esse vinho. Sim. Pedi no aplicativo de entrega. Falei, não, preciso agora de um hambúrguer com esse vinho. Esquece, eu não vou comer mais Foi nada. o que eu pensei que pra tiver ele. em casa, jamais. Eu quero um hambúrguer com esse vinho. Então, tem horas que eu acho que o vinho realmente, ele te fala… Te fala é ótimo, né? Mas ele te Senhora, mostra, por gentileza, arrume um hambúrguer para Eu tô comigo. Eu tô pedindo, olha pedindo. eu. Ai, veio no meme agora. Olha eu aqui. O meme tá Ô, gente, pronto, se vocês gente. não conseguem escutar o meme, é só fazer assim, ó.
Você escuta. Faz o parte do, vinho, tá? processo de degustação. Faz parte. Você olha, você cheira, você toma e você escuta. É uma outra Olha, etapa. essa uva aqui passou Bem intuitiva. Como eu eu falo. diria, bem lúdica. Fica a seu bem critério. sensitiva. E mais uma vez que eu falei no episódio anterior, é o vinho paquerando, gente. Conversando. Olha aí. Inclusive, nessa da paquera, vamos puxar o gancho, vamos voltar pro vinho aqui. Quando a gente abriu ele e colocou ele na taça, ele foi um susto inicial, vamos ser muito honestos. Susto num sentido fora do convencional. Como a Isa Diferentão. falou no início, você abre e você espera aromas frutados, aquela nuance da barrica, alguma coisa assim. Mas esse aqui, ele trouxe uma mineralidade que reverte… reverte? Isso. Remete pra gente a um toque de salgado do gorgonzola, por exemplo. Ele trouxe isso bem forte. E ele trouxe também algo que é uma característica da própria uva, que lembra uma coisa meio graxa, né? Que no primeiro aroma, isso estava muito aparente. Eu diria até uma coisa meio curral também, tá? Eu vou Sim. trazer essa característica. Uma coisa um pouco estribaria. Pra umas pessoas isso é ruim, pra outras isso é ótimo. Mas não é sobre o que eu prefiro ou não prefiro, é sobre o que é. Só que essas características, elas foram dissipando. Elas não estão Sim. mais nos aromas. Agora eu coloquei ele no nariz, ele veio um café. Isso. Ele já tá se mostrando cada vez eu mais. Eu até acho que quando ela trouxe o curral, eu pensei muito em tipo carne crua. Também sabe? uma carne mais curada. Sim. E aí a gente sente Carne isso. curada, a gente sente A isso. gente sente esse estilo. Só que ele vai trazendo outras. Nisso que ele foi abrindo, Camadas, né? ele vem em camadas. Eu ainda… perdão. Não. Mas eu ainda sinto bastante o gorgonzola. Pra mim é o que Gorgonzola. mais Te marcou. aparece. Te marcou. Que é o Ele salgado que te marcou. Aham. Mas E sempre vai ter um aroma que ele vai que se ser… destaca. Vai ser o destaque, vai sobressair em relação aos outros. Mas o legal é o que a Tami estava falando das camadas que vem depois. Porque pra mim ele abriu uma balinha de eucalipto aqui no final. Aquele finalzinho, nada uma coisa muito expressiva, mas aquele final de uma bala de eucalipto. Porque tem uma percepção do que do a gente não sente no nariz, tá, gente? A gente sente na boca. É igual o Mas, salgado, a gente também não sente, no mas… nariz, a memória olfativa remete a um sabor também, porque olfato e paladar estão totalmente Eu ia ligados. falar isso, quando eu tô, gente, com a rinite atacada, imagina, não sinto gosto também não, porque uma coisa tá ligada com a outra. Exatamente. Agora, que vinho é esse? Eu já… Vamos vinho lá. é O que ele tá propondo pra gente? Ele tá propondo uma viagem, uma descoberta, algo fora do comum, algo moderno. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, algo que não é usual. Então a gente não tá falando aqui de uma uva tradicional. A gente não tá falando de uma Cabernet Sauvignon, de uma Merlot. A gente tá falando de Isso. algo mais diferentão. Ele propõe até harmonizações. Harmonizações. Ele pede bastante, Não né? pede uma comidinha? Aham. Ele é um vinho diferentão, como a gente falou, sai da zona de conforto, é diferente. E aí, aquela coisa que eu gosto de falar. Quando a gente vê um vinho desse, a gente lembra o quê do Winehunter? Caçando, se divertindo, um playground. É o playground do Winehunter. É onde ele pode brincar. Vamos lá, eu sou muito curtinha nos braços. Eu preciso de Vamos pessoas. Se você curtir, imagina eu. Tchan, tchararã. Tchau, tchau, tchau. Só uma pergunta, vocês conseguem adivinhar a uva? Algumas uvas são muito características. Essa é uma delas. Essa é bem aí? Aqui a gente tem, inclusive… Vamos lá, vamos mostrar, daí eu falo. A gente tem aqui, inclusive, um blend. Isso. Mas essa uva que a gente tá falando, que é a Pinotage, ela está sobressaindo tanto… Ela já tá com mais de 50% do blend de Pinotage. Isso. Então ela já tá predominando. E ela é uma uva bastante intensa, que tem esses aromas mais característicos, mais diferentões. Então ela tá se mostrando bastante. Tem um pouquinho de Cabernet Sauvignon, um pouquinho de Cabernet Franc, um pouquinho de Syrah. Mas o predomínio mesmo é da Pinotage. Uma taça, uma viagem, gente. Estamos na África do Sul. Não, e sabe o que é legal? Ele realmente surpreendeu desde a hora que a gente abriu. Exato. Fidedigno ao clube Surpreendentes, onde ele faz Perfeito. parte. A gente tá fazendo aqui literalmente uma viagem. A gente foi pra África do Sul. Não é comum termos vinhos da África do Sul, principalmente no paladar do brasileiro. Não é um país muito difundido, né, no consumo de vinho. Então a gente trouxe esse vinho, esse país no clube Surpreendentes. Num blend surpreendente, ele tem majoritariamente Pinotage, mas, por exemplo, quando ele foi abrindo,
falando, essa característica da Cabernet Sauvignon, que é um toque herbal, apareceu pra gente em forma de balinha de eucalipto, o que é muito interessante. Então, ele vai trazendo camadas olfativas muito bacanas. E no paladar também, é aquele vinho que você sentiu no aroma, você sente na boca. Confirma na boca, Você né? confirma ele na boca. Ele é uma viagem muito interessante. Nós estamos falando de África do Sul, com a uva tinta emblemática no país. É um blend majoritariamente de Pinotage, que foi Clube Surpreendentes agora em fevereiro de Foi 2024. fevereiro, exatamente. É super recente, tá fresquinho na nossa memória. E você que tem esse perfil justamente mais aventureiro, que É gosta de se jogar, sabe? Eu não sei o que Me vai surpreenda. vir. Exatamente. Vai, me surpreenda. Eu não sei o que vem por aí, mas eu sei que é coisa boa. É a É esse assinatura. seu clube. Aquelas assim, se você é ariano, Olha aí. Uma viagem, um signo. Vamos dar início a uma nova jornada. Uma viagem, um signo. se joga. Você vai Arianos gostar. de plantão. E como a gente ouve nosso horóscopo, a gente sabe. Ascendente, lua, sol. Assim, canceriana com ascendente leão, assim, é uma loucura. Mas, gente, é um vinho, é uma assinatura pra viajar. É. E o Surpreendentes é o tipo de clube que você tá disposto a conhecer projetos e propostas diferenciadas. Completamente a ser surpreendido, né? Exato. E é um blend de um perfil mais moderno, de uma vinícola que a gente sabe que às vezes traz uns vinhos mais tradicionais. Ele não, ele tem um perfil moderno. Tanto é que eu falei que não é um filé com risoto, é o filé em iscas com Sim. molho de queijos. Porque ele aqui, a gente tá conversando sobre ele vai abrindo, ele vai mostrando, mas de uma forma fácil também de degustar. Com certeza. A gente teve a chance de degustá-lo um pouco antes e a gente percebe que é um vinho fácil, não é um vinho que é difícil na boca, né? É um Exatamente. vinho que desce redondinho, facinho também, muito gostoso. E é muito interessante também que o Clube Wine, né? Você recebe 2 vinhos na sua casa. Pode ser surpreendido com esse vinhaço. Além disso, vem o corta-gotas, que é o que tá aqui na garrafa. Gente, o corta-gotas é pra ajudar você a servir o vinho na taça, sem fazer aquela bagunça louca, né? E uma revista ainda maravilhosa, cheia de conteúdo sobre o mundo do vinho, pra você poder viajar ainda mais, né? Provavelmente na gôndola de algum mercado, você ia ter dificuldade de encontrar um vinho sul-africano pra você degustar. Ou ia faltar coragem pra escolher, pra Ou se ia arriscar. faltar Isso. coragem pra se arriscar. Você trouxe exatamente um ponto muito bom. Então, com a assinatura, você tem isso na sua casa, com uma equipe que fez todo o processo de selecionar aqueles vinhos adequados de acordo com a proposta do vinho que você da assinatura que você está assinando, né? Fui redundante aqui, a assinatura que você está assinando? Fui. Mas é exatamente isso que está A acontecendo. professora foi redundante. Mas é exatamente isso que está acontecendo. É a oportunidade de que, naquele, talvez, um momento, você não teria coragem de arriscar, vai chegar para você e vai chegar com todo o conteúdo para te orientar naquele momento de você degustar esse vinho. E isso tira o seu dilema da gôndola, né? Ah, total. Da pessoa ficar na frente da gôndola ali, não sabe o que escolher, não sabe que vinho provar, não tá vendo ficha, tá vendo somente o rótulo, não conhece, né, a uva. Então a gente consegue entregar todo o material explicando através da revista, trazendo muita informação do mundo do vinho, falando sobre o vinho, e você sai da sua zona de conforto e molda o seu paladar. Nossa, Então você acaba desvenda. expande o Ah, eu paladar. adoro isso, Expande o paladar. né? Perfeito. Vai para mais países e mais uvas. Meninas, Muito gente, obrigada por essa viagem. que conversa, que viagem maravilhosa. Que viagem sem atraso. Um brinde à África. Já fomos pra África, Vamos, então? um brinde à África do Sul. África do Sul, valeu. Gente, muito obrigada por acompanhar-nos. E fica aqui, vai ter mais novidade, vai ter mais episódios. Um beijão e até a próxima. Até a Tchim, próxima, tchim. pessoal.